Nós sabemos que o nosso país é a 7ª economia mundial. Nós estamos em 7º lugar na economia mundial. Por outro lado, estamos em 85º no que se refere à igualdade social. E de que maneira essa desigualdade social se manifesta no cotidiano? Se manifesta assim, na família que não tem como enterrar seu ente querido, que precisa mendigar e pedir esmola num momento tão delicado como esse, nas famílias que têm o esgoto passando na porta das suas casas, nas mulheres que estão tendo os seus filhos no chão dos hospitais, das maternidades, porque não tem leitos nas maternidades, como a gente já viu aqui numa audiência pública recentemente, nas comunidades que não dispõem de transporte público, nas crianças que não têm acesso à escola. É assim que a desigualdade social se manifesta e que no nosso país é gritante. E aí eu acho importante fazer essa avaliação nesse momento em que se faz o balanço dos 10 anos do governo do PT para dizer para as pessoas, com muito respeito ao que cada um acredita no governo do PT, ao que cada um pensa sobre o governo do PT, respeitando todas as diferenças, mas dizer que o efeito do governo do PT no nosso país e nas nossas consciências é muito mais um efeito psicológico do que prático. Tá certo? Essa nova classe média que hoje está em quase metade da sociedade, ocupa quase metade da população brasileira, não é uma classe média de fato. É uma classe média que por um artifício estatístico, por uma mudança em dados estatísticos, dormiu pobre e acordou classe média. Mas isso tem um efeito psicológico nas pessoas. As pessoas preferem acreditar que são classe média do que acreditar que são pobres, lógico. Ninguém gosta de ser pobre, porque pobre não tem como enterrar seu ente querido, pobre tem esgoto correndo na sua porta, pobre não tem acesso a posto de saúde, pobre não tem acesso à educação nem a transporte público. Então é lógico que as pessoas preferem acreditar e se encontrar numa estatística de classe média. E essas mesmas pessoas que estão na estatística da classe média são as pessoas que hoje têm aproximadamente 44% do orçamento familiar comprometido com dívida. Por quê? Porque o mesmo discurso do governo que se ocupou em dizer que as pessoas pertencem a uma nova classe, que não são mais pobres, que agora são classe média, deu também uma linha de crédito e todo o incentivo para as pessoas consumirem. E as pessoas consumiram, porque todo mundo gosta de ter uma TV de LED, todo mundo gosta de ter uma geladeira nova, todo mundo gosta de ter um carro novo. Principalmente quando você tem reduções de impostos para isso. Não é? Então, nesses 10 anos do PT, a nossa avaliação, é o que eu estou querendo registrar aqui hoje, é a avaliação de que o governo do PT, infelizmente, não é o governo dos trabalhadores. Não é o governo no qual as pessoas acreditavam que a vida delas estaria mudada. Definitivamente, não é. E isso por quê? Porque se é verdade que as pessoas estão se beneficiando, uma parcela muito grande da população hoje se beneficia das políticas assistencialistas do governo, como Bolsa Família, Vale Gás e as inúmeras bolsas que existem, certo? É verdade também que outro setor que se beneficiou grandemente, enormemente, como nunca se beneficiou na história do país, nunca antes na história desse país, o empresariado lucrou tanto. E isso precisa ser dito. E aí as pessoas podem perguntar, mas qual o problema? Se está ajudando aos pobres, por que não pode ajudar os ricos? Não é um governo democrático? Não pode ajudar todo mundo? Poderia, poderia. Mas é importante que a gente diga que para ajudar os ricos, de que maneira isso se dá? Isso se dá pela redução do IPI, por exemplo, para as montadoras, que foi uma festa, que foi propagandeado, que proporcionou a muitas pessoas terem um carro e hoje estarem endividadas, mas que gerou bilhões de reais em isenção fiscal para as empresas. Tá certo? Então, no ano de 2012, foram 46 bilhões de reais de renúncia fiscal das empresas, para as empresas. Então imaginem só, se esses 46 bilhões de reais tivessem investidos em educação, em saúde e em saneamento. A população pobre não teria o esgoto correndo a céu aberto, teria acesso ao atendimento à saúde e teria acesso à educação.
Então, o problema de um governo que quer agradar a gregos e troianos é esse. É que a mesma mão que deposita lá o Bolsa Família na conta ou nas mãos daquela família que precisa, daquela mãe que precisa para comprar o leite para os seus filhos, é o governo que usa aquela mesma mãozinha para tirar da educação, do saneamento, da saúde, do transporte. E de que maneira isso se dá? Se dá pela isenção fiscal, pela renúncia fiscal, pela desoneração da folha. É assim que acontece. Então, o governo que se proponha a, de fato, contribuir para a vida dos trabalhadores, a transformar a vida dos trabalhadores e bater no peito e dizer: nós somos o governo dos trabalhadores, não pode ser um governo que beneficie o empresariado, porque são interesses antagônicos. O interesse dos patrões é um interesse divergente, absolutamente divergente do proletariado, dos empregados, daqueles que são a força que gera uma riqueza do patrão. E está aí a outra fonte de onde os empresários se beneficiam e de onde o governo federal, nos 10 anos do PT, certo? Fez o silêncio e admitiu que muitos direitos trabalhistas fossem retirados, reduzidos, anulados, certo? E uma perda considerável do poder aquisitivo do salário mínimo. E de onde os empresários mais lucram, minha gente, não é só do produto que ele consegue vender ou do serviço que ele consegue prestar. Não. O maior lucro do patrão se dá pela mão de obra barata que ele tem dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica, dentro do seu comércio. É assim que acontece. Mais uma vez, temos um governo que se fortalece em propaganda, mas que na vida real os trabalhadores encontram uma realidade absolutamente diversa daquela que está sendo apresentada nos discursos, nas cartilhas, nos balanços, na TV. A vida real é bem diferente. Dizer aos trabalhadores que, muito embora a política de assistência do governo federal seja muito bem aceita pelos trabalhadores, nós entendemos a importância dessa política porque as pessoas são, de fato, vivem numa linha de extrema pobreza e isso faz diferença para a vida delas. Mas que o percentual do orçamento destinado à Bolsa Família, a política de assistência social é de 3,5% do orçamento, enquanto que para o pagamento da dívida pública é 43,98%. É quase a metade do orçamento para a dívida pública, além das isenções fiscais, além da desoneração da folha, enfim, são muitos benefícios que são dados aos empresários que são incomparáveis em relação aos pequenos benefícios que são dados à população. Eu gostaria de dizer que, antes que pensem o contrário, é lógico que também não estamos com saudade de FHC, não se trata disso, trata-se apenas de dizer que nem estamos satisfeitos com o FHC, nem estamos satisfeitos com Lula, Dilma e o PT. Por quê? Porque são governos que beneficiam os empresários e que estabelecem uma política econômica que assola todas as políticas sociais do nosso país e deixa a classe C, certo? Que continua, para mim, sendo para o DIEESE também e para a vida real, sem o direito a enterrar os seus entes queridos, sem o direito à educação, sem o direito à saúde pública, sem o direito ao transporte, sem o direito ao saneamento básico. E nós achamos que essa é a maior crueldade que pode ser feita por um governo. Muito obrigada.